Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Rei Espírita, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Esse é o vídeo do resumo da aula 12, que ocorreu no dia 8 de março de 2026, do livro Atos dos Apóstolos, onde vimos o seguinte tópico: os apóstolos diante do Sinédrio. A perícope do capítulo 5, versículos 17 a 42. Os apóstolos diante do Sinédrio. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciando-lhes, dizendo: Esses os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O trecho: durante a noite um anjo abre as portas da prisão e liberta os apóstolos. A intervenção dos espíritos superiores para a libertação dos apóstolos foi uma manifestação de efeitos físicos, tornando-se visíveis e manipulando a matéria para abrir as celas do cárcere.
reforça a ideia de que o mundo espiritual pode atuar sobre o mundo material em circunstâncias especiais. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um influente rabino fariseu, membro do Sinédrio e mestre respeitado, conhecido por instruir o apóstolo Paulo. Ele defendeu com sabedoria a libertação dos apóstolos de Jesus, argumentando que, se o movimento fosse de Deus, seria impossível detê-lo. O nome tem origem hebraica e significa recompensa de Deus ou Deus me recompensou. Pontos principais sobre Gamaliel: sua identidade, doutor da lei de grande renome, pertencente à escola de Hillel, conhecida por interpretações mais moderadas e equilibradas da lei judaica. Influência: foi mentor de Saulo de Tarso, depois se converteu em Paulo, que mencionou ter sido criado aos pés de Gamaliel. Atuação no Sinédrio: quando os apóstolos foram presos, Gamaliel aconselhou prudência, evitando a perseguição direta e sugerindo deixar o tempo revelar se a obra vinha de homens e cairia, ou de Deus e seria indestrutível. Quem foi o falso Messias Teudas? Teudas foi um falso Messias e rebelde judeu do século I depois de Cristo. Aconteceu que, enquanto Cúspio Fados era procurador da Judéia, Teudas persuadiu grande parte do povo a levar seus pertences e segui-lo até o Rio Jordão, pois ele lhes dizia ser um profeta e que, por sua própria ordem, dividiria o rio e lhes proporcionaria uma passagem fácil. Muitos foram enganados por suas palavras, onde liderou cerca de 400 seguidores. No entanto, Fados não permitiu que se aproveitassem de sua tentativa insensata, mas enviou uma tropa de cavaleiros contra eles. Depois de atacá-los de surpresa, mataram muitos e fizeram muitos outros vivos. Também capturaram Teudas vivo, cortaram-lhe a cabeça e a levaram para Jerusalém. Quem foi Judas o Galileu? Judas da Galileia, ou Judas de Gamala, foi um líder judeu que liderou a resistência ao censo imposto por Roma para fins fiscais romanos por Quirínio, na província da Judéia, no ano 6 depois de Cristo. Ele encorajou os judeus a não se registrarem, e aqueles que o fizeram foram alvos de seus seguidores. Judas, juntamente com Zadok, o fariseu, fundou os Zelotes, a quarta seita do judaísmo no século I. Os três primeiros são os saduceus, os fariseus e os essênios. Os historiadores culpam essa quarta seita pela Primeira Guerra Judaico-Romana, entre os anos 66 a 73. Os zelotes pregavam que só Deus era o governante de Israel e exortavam que nenhum imposto fosse pago a Roma. Alguns ensinamentos que passaram despercebidos. O anjo não manda os apóstolos fugir, mas voltar ao templo. Muitas vezes queremos fugir das provas da vida ou das situações difíceis que revelam nossas imperfeições. Porém, essas situações são justamente a oportunidade de crescimento moral. A reforma íntima acontece quando enfrentamos nossas dificuldades com consciência e perseverança. Os guardas não usam violência por medo do povo. A verdadeira autoridade não vem da força do poder, mas do exemplo moral. Na vivência espírita, isso ensina que a transformação interior gera influência positiva natural. Quando alguém trabalha sinceramente na própria melhoria moral, suas atitudes passam a inspirar os outros. Gamaliel reconhece uma lei espiritual universal. Quando lutamos sinceramente para melhorar nosso caráter, mesmo que o progresso pareça lento, ele não se perde. Todo esforço moral verdadeiro permanece no espírito. Contextualização na visão espírita. Historicamente, os apóstolos pregavam no templo de Jerusalém e realizavam curas, o que despertava grande admiração no povo, mas também forte oposição das autoridades religiosas judaicas, especialmente do grupo dos saduceus. Esses líderes temiam perder autoridade sobre o povo e viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça à ordem religiosa estabelecida. Por isso prenderam os apóstolos. Entretanto, durante a noite, um mensageiro espiritual os liberta da prisão e orienta que continuem ensinando no templo. Esse episódio mostra, dentro da narrativa bíblica, a assistência espiritual aos missionários do Cristo. Segundo a doutrina espírita,
Esse acontecimento pode ser entendido como uma intervenção de espíritos superiores auxiliando os trabalhadores do bem. O Espiritismo ensina que os bons espíritos colaboram com as tarefas ligadas ao progresso moral da humanidade, protegendo e inspirando aqueles que trabalham sinceramente pelo bem. Assim, a libertação dos apóstolos simboliza a atuação do plano espiritual em favor da difusão do Evangelho. Quando os apóstolos são levados novamente diante do Sinédrio, destaca uma frase fundamental: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa afirmação revela a fidelidade à lei divina, acima das pressões humanas. Para o Espiritismo, isso se relaciona com a lei moral inscrita na consciência, ensinada em obras como o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A verdadeira autoridade moral é a lei de Deus, que se manifesta na consciência de cada indivíduo. Nesse momento aparece também a figura de Gamaliel, o respeitado doutor da lei judaica. Ele aconselha a prudência aos líderes religiosos, lembrando que outros movimentos religiosos já haviam surgido e desaparecido. Segundo ele, se a obra dos apóstolos fosse apenas humana, acabaria por si mesma, mas se viesse de Deus, ninguém poderia destruí-la. Historicamente, esse discurso demonstra que dentro do próprio judaísmo havia vozes moderadas que evitavam uma repressão violenta. Do ponto de vista espírita, a fala de Gamaliel revela uma lei espiritual profunda. As obras que estão em harmonia com os desígnios divinos permanecem e se expandem, enquanto as que nascem do orgulho ou do interesse material desaparecem com o tempo. Por isso, o surgimento do Espiritismo no século XIX é revelado pelo Espírito da Verdade, como a terceira revelação, o Paracleto, Consolador revelado prometido por Jesus, surgindo no tempo propício para a intelectualidade do homem, ainda defasado em moralidade e espiritualidade. Mesmo após esse conselho, os apóstolos são açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus. Ainda assim, saem alegres por sofrerem pelo ideal que defendiam e continuam ensinando diariamente. Esse detalhe mostra o grau de convicção espiritual que possuíam. Na visão espírita, o sofrimento enfrentado por eles pode ser compreendido como prova e testemunho moral. Eles demonstram desapego, coragem e fidelidade aos princípios espirituais, características de espíritos comprometidos com uma missão. Para os dias atuais, esse episódio traz algumas reflexões importantes. Primeiro, ensina que toda transformação espiritual ou moral costuma enfrentar resistência das estruturas estabelecidas. O progresso moral da humanidade, segundo o Espiritismo, ocorre gradualmente e muitas vezes encontra a oposição daqueles que temem mudanças. Segundo, mostra que a fé verdadeira não é apenas crença, mas ação perseverante no bem, mesmo diante das dificuldades. Outro ensinamento atual é a confiança na justiça divina e na assistência espiritual. Assim como os apóstolos contaram com o amparo do plano espiritual, a doutrina espírita ensina que todos os trabalhadores sinceros do bem recebem auxílio dos bons espíritos, ainda que muitas vezes de maneira invisível. Por fim, a atitude dos apóstolos demonstra que o verdadeiro discípulo de Jesus não impõe a fé pela força, mas pela perseverança, pelo exemplo e pela fidelidade ao bem. Esse é um princípio fundamental também do Espiritismo. A transformação moral da humanidade acontece pela educação espiritual, pela consciência e pela prática do amor ao próximo. Ensinamentos para a reforma íntima. A verdade espiritual sempre enfrenta resistência. Quando começamos a mudar interiormente, tentando ser mais pacientes, humildes e fraternos, também enfrentamos resistências. Às vezes elas vêm de fora, mas muitas vezes vêm de dentro de nós mesmos, através de velhos hábitos e imperfeições. Persistir na mudança é parte essencial do crescimento espiritual. A consciência deve estar acima da pressão social. A reforma íntima exige escutar a própria consciência e agir corretamente, mesmo quando seria mais fácil agir de outra maneira. O mundo espiritual auxilia quem trabalha pelo bem. Quando buscamos melhorar nossos ensinamentos, nossos pensamentos, palavras e atitudes, criamos sintonia com os espíritos mais elevados, que podem nos inspirar e fortalecer. O verdadeiro trabalhador do bem não desiste. A melhoria moral é um processo longo. Muitas vezes caímos nos mesmos erros,
mas o importante é levantar e continuar tentando. Reforma íntima não é perfeição imediata, mas perseverança no esforço de melhorar. As obras que vêm de Deus permanecem. Quando nossas ações são sinceramente orientadas pelo bem, elas produzem frutos duradouros, mesmo que no início não sejam reconhecidas. Aqui duas frases de Chico Xavier na metáfora sobre a fuga. Aqui do lado esquerdo a foto, Chico Xavier com a seguinte frase: o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que já é. E a outra frase dele está aqui: é muito complexa a situação de quem vive na Terra fugindo de si mesmo. Após a desencarnação, o espírito não consegue evitar o encontro consigo mesmo. Aliás, o espírito que na condição de desencarnado já consegue fitar-se no espelho da própria consciência, mesmo que a imagem de si não lhe agrade, o que na maioria das vezes acontece, é inegável seu progresso. Pior é aquele que faz questão de alimentar ilusões a seu próprio respeito. A segunda metáfora aqui fala sobre liberdade. Está no livro Coragem, de autores diversos, capítulo 35, para libertar-nos. É um texto de Emmanuel. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males. Qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros? Compreendamos assim que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos, de igual modo, que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Na nossa próxima aula, que ocorrerá no dia 22 de março, vamos dividir a aula, a partir da aula 13, em parte 1 e parte 2. A parte 1 iremos ver a parte bíblica e a parte 2 começar o estudo também do livro Paulo Estevão. Então na parte 1 vamos ver no texto da Bíblia de Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, versículos de 1 a 15. E no livro do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, vai falar sobre os 7 auxiliares dos apóstolos e a prisão de Estevão. Então esse foi o resumo da aula número 12. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais esse estudo do livro Atos dos Apóstolos. Se for na vontade do Pai, que possamos nos reunir no próximo vídeo para mais estudos dessa maravilhosa obra da Bíblia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.